Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um canal onde eu compartilho conteúdo semanalmente sobre desenvolvimento pessoal, liderança e perfil comportamental. Muito prazer, meu nome é Otávio César, sou treinador comportamental e hoje eu ajudo líderes a decifrarem a identidade oculta das suas equipes, performando uma liderança memorável e lucrativa até em 15 dias. E você que quer aprender a se desenvolver cada vez mais, eu já te convido a se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo. E hoje eu vou falar de toda a minha jornada, no autoconhecimento, nessa busca incessante. Mas para isso, você precisa ficar até o final desse vídeo, porque é no final desse vídeo que você vai conhecer como ativar a identidade da sua liderança. Hoje todo mundo, toda empresa fala sobre liderança, como se liderança fosse algo como um cargo, como ter uma empresa. Só que liderança é trabalhar o ser, porque um líder, às vezes ele não vai ter uma empresa, às vezes ele não vai ter um cargo, ele não vai ter um título, mas ele vai conseguir se conectar com as pessoas, tirar o melhor delas. Já quem tem cargo, liderança ou até uma empresa, geralmente não consegue ser líder. Mas por quê? Porque ainda não tomou a decisão. E aí eu te convido a você ficar até o final desse vídeo, a você decidir ficar até o final desse vídeo para aprender a ativar a sua identidade. Otávio, mas como que você entrou no desenvolvimento pessoal? Quando eu tomei essa decisão, foi quando eu conheci uma amiga que se tornou minha mentora, minha treinadora, a Lili Lopes, lá em Campos do Jordão. Logo a partir daí, ia lá para Minas, treinava o nosso time, treinava a equipe, e aí eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal. E cada vez mais eu investi em treinamento, em imersões, porque, gente, a única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento. Só que nem sempre eu tinha dinheiro para poder ir em cursos, fazer esses treinamentos, porque todos esses treinamentos, o investimento é muito alto. Muitas pessoas às vezes vê como um gasto, mas quem vê como gasto é porque ainda não ativou a sua identidade, né? E a partir daí, eu sempre investi. Quando eu não tinha dinheiro, eu vendia uma TV, vendia tudo. Mas porque através do conhecimento eu conseguiria ter tudo novamente. Agora, ter algo bem material que não vai te trazer retorno nenhum, acaba não servindo para nada. E foi exatamente a partir dessas decisões que eu decidi a transformar vidas e transformar empresas. E lá na época da pandemia, em 2020, eu vi um gap numa empresa, uma dificuldade que essa empresa tinha de contratar pessoas, das pessoas parar ali. E foi a partir daí, devido ao meu desenvolvimento pessoal, eu comecei a multiplicar talento. Na época eu utilizava uma ferramenta que se chama DISC. E na época era feito de papel e caneta. E o DISC no papel e caneta dava muito trabalho, só que ainda dava uma assertividade, né? E foi a partir daí que a gente foi trazendo a identidade das pessoas, linkando o cargo da empresa ao perfil comportamental das pessoas. Porque, gente, 98% das pessoas, elas não ficam na empresa, não é por causa do salário, não é por causa do que ela tem no currículo, e sim pelo comportamento. Não é uma empresa que demite um colaborador, é o colaborador que se demite por não estar se encaixando no perfil comportamental da empresa. Assim também é nos relacionamentos. Os relacionamentos, as pessoas se casam por amor e se separam por não entender de comportamento humano. Porque o que fere as outras pessoas, elas não serem compreendidas. E a análise com perfil comportamental é exatamente isso que ela faz. Ela traz essa compreensão de pontos fortes e de pontos de melhoria. Porque todos nós somos seres duais, né? Temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Otávio, mas qual que mais vai vencer? Aquele que a gente mais alimentar. E numa liderança, gente, é estilo de vida, não é sobre cargo. E para isso, você precisa viver essa jornada do autoconhecimento. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí e compartilha com aquele amigo que precisa se desenvolver. E foi através de toda essa jornada que eu comecei a multiplicar, esses talentos nas empresas e ativar a identidade.
Porque quando você ativa a identidade do seu colaborador, você consegue ativar a identidade da sua empresa. Porque empresas, elas são feitas de CPFs fortes. Não é a empresa ser grande ou a empresa ser forte por colaborador ser forte. É ao contrário. É construir colaboradores fortes, times fortes, equipes fortes para ter empresas fortes. E a partir daí você precisa tomar essa decisão de viver, né, a jornada do autoconhecimento, dessa busca incessante que se chama liderança. Liderança não é fazer um curso. Só um curso não vai mudar a sua vida. Ler só um livro não vai mudar nada. Liderança é viver a jornada todos os dias. É esse processo. Hoje, muitas pessoas falam, eu já conheço meu perfil comportamental, como se isso vai mudar alguma coisa. Você saber o seu perfil comportamental não muda nada. E eu até sugiro, se você já fez esses testes de internet e saiu lá um relatório falando se você é dominante, é influente, é estável à conformidade, pode rasgar o seu relatório agora, porque ele não serve para nada. O perfil comportamental, ele vai muito mais além de você saber se você é dominante, se você é influente, se você é estável. O perfil comportamental é você identificar o perfil de cada pessoa na área do setor que ela vai ficar para você poder se comunicar com ela. Porque pessoas mais sensíveis, se você fala de uma forma mais direta, ela leva para o coração, ela fica magoada. Pessoas mais comunicativas, se você não dá uma direção para ela, ela não sente-se motivada a mover. Pessoas que são mais racionais, se você não mostra números para ela, se você não mostra visão de longo prazo, de curto prazo, não fala sobre métricas, metas, essa pessoa você vai, de vez você trazer ela para você, você vai repelir, porque ela vai se sentir perdida. E através dessa má comunicação, essa falta de comunicação assertiva, de vez você está trazendo as pessoas para você, você está repelindo. E aí você acha que sempre é a geração tal, sempre é os programas do governo que vai dificultando cada vez mais as pessoas a crescer e ter interesse pela sua empresa. Isso acontece, eu não vou falar que isso não existe, acontece, mas não é um todo, porque mesmo com tudo isso acontecendo, porque as maiores desculpas são: é porque essa geração não quer saber de nada, é porque esses programas governamentais deixam as pessoas cada vez mais acomodadas, menos querendo compromisso em querer crescer e se desenvolver. Gente, isso é real, isso realmente está acontecendo, mas isso não define o resultado da sua empresa, porque com tudo isso acontecendo, existem empresas que estão crescendo da mesma forma. Seja por causa de sistemas governamentais, seja por causa da geração tal, seja por causa de certas culturas. Isso existe, mas tem empresas crescendo. E é exatamente isso que você vai descobrir se você ficar até o final desse vídeo. O como crescer além das dificuldades, além dos obstáculos, ativando a identidade do seu time para ativar a identidade da sua empresa. E quando eu tomei essa decisão, né, de mergulhar no desenvolvimento pessoal, eu aprendi a multiplicar esses talentos através do comportamento. Porque todos nós, gente, a gente vem de uma cultura, né? A nossa cultura, ela vem da nossa ancestralidade, que são os nossos pais, os nossos avós. Depois vem das pessoas que a gente se conecta na escola, no ciclo social, na igreja, enfim. E aí a gente vai moldando esses comportamentos. E se a gente não tem uma comunicação assertiva, de vez sempre a gente atrair essas pessoas, a gente sempre vai repelir. E isso tem muito a ver com liderança. Porque antes da gente poder liderar alguém, a gente precisa aprender a liderar a si mesmo. Porque a maior competição, ela não está fora, ela não é externa. A maior competição é entre nós, entre a razão e a emoção, trazer esse equilíbrio. E comigo, gente, nem sempre foi assim. Eu tinha uma briga interna muito grande dentro de mim, porque eu sempre tive um perfil que queria dominar o mundo e tinha o outro lado do meu perfil também que tinha medo de dominar o mundo. Então existia uma dualidade muito grande dentro de mim. E muitas das vezes isso me paralisava nos negócios, me paralisava na comunicação, me paralisava de dar o próximo passo.
E pode ser isso, exatamente isso, que está impedindo você, né, de ter uma liderança memorável, de você performar e extrair o melhor das pessoas, seja as pessoas da sua casa, seja as pessoas da sua volta, da sua empresa, do seu negócio. Então, para você tomar essa decisão de viver essa jornada, de mergulhar para dentro de si, né, e trazer esse equilíbrio entre razão e emoção, eu te convido, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever nesse canal, porque toda semana eu vou estar postando sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e principalmente pelo perfil comportamental. Gente, perfil comportamental é muito mais além do que você saber se é dominante, se é influente, se é estável. E quando você passa a ter essa percepção, as peças elas se encaixam. Porque toda vez que as peças elas não se encaixar, vai haver essa disfunção, né? Essa disfunção emocional, essa disfunção de cargo. Hoje as pessoas acham, a maioria, tá, gente? Quando eu falo hoje, as pessoas acham porque não é todo mundo, mas essa grande maioria, elas generalizam como se o problema fosse apenas a empresa, ou como se o problema fosse apenas o colaborador. Não, é um conjunto e para essas peças se encaixarem, ambos têm que estar dispostos ao quê? A se desenvolver. Não adianta uma empresa, por exemplo, ela trabalhar o desenvolvimento pessoal, ela dá esse tipo de treinamento. Se o colaborador, quando entra, ele não quer viver o treinamento. Também não adianta o colaborador que tem gás, que tem sede, querer transformar, sendo que a empresa também não está disposta a investir nesse colaborador. Você começa a compreender como que liderança é um estilo de vida, que liderança são a partir de decisões, e quando você utiliza essas duas forças, que é o CPF e o CNPJ, você passa a ter uma empresa, uma liderança memorável e principalmente lucrativa. Porque toda disfunção, essa falta de sincronia dentro da sua empresa é por falta de comunicação. E falta de comunicação gera falta de resultado. E falta de resultado é por causa de falta de comportamento. E o comportamento, quando você aprende a identificar os perfis e a se comunicar com cada tipo de perfil, você aprende a extrair o melhor, desde as vendas, desde um time comercial, desde o time administrativo, desde cada setor que precisa se comunicar com cada setor. Você vai diminuir as fofocas, você vai diminuir as intrigas. Com isso, traz o que? Um ambiente harmônico. Gente, ambiente harmônico não quer dizer que não vai ter problemas. Só que é aí que tá. É através do problema o que a gente consegue tirar do melhor disso. Porque a gente só fere as pessoas aonde elas não são compreendidas. Porque quando a gente passa a ter a compreensão, a gente passa a dar mais atenção. E quando a gente dá essa atenção, a gente entende o outro. E a gente só enxerga os defeitos nos outros porque é aquilo que nos falta. A gente enxerga o outro no exagero. E é exatamente isso que a análise de perfil comportamental ela vai trazer para a sua liderança. Os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria. E aí sim vai transformar a sua liderança. Então, gente, se você aí quer construir algo grandioso, uma liderança memorável e trazer essa transformação, você precisa aprender a ativar essa identidade, a identidade das pessoas. Porque hoje eu até ensino as empresas a contratarem pessoas, até aquelas que estão iniciando no mercado de trabalho. Porque às vezes é muito mais fácil desvaziar um copinho e modelar ela do que aquela que está com o copo muito cheio, acha que sabe tudo e não está disposto a viver a jornada. Porque, como eu falei, liderança não é um cargo, liderança não é o título, liderança não é ter uma empresa. Liderança é um estilo de vida. E para ter um estilo de vida, a gente precisa viver esse processo todos os dias. Então não é sobre fazer apenas um teste de perfil e saber se eu sou influente, se eu sou conforme, se eu sou estável, se eu sou dominante. Isso não é perfil comportamental. Isso é apenas a sua característica que você descobriu. Beleza. E agora, através disso, quais são as minhas habilidades que eu preciso estar cada vez mais buscando pontos de melhoria? Porque quem fala que já sabe tudo é hora de desconfiar.
Porque nós, por mais que a gente busque, por mais que nunca a gente vai conseguir saber tudo. A gente sempre tem que ter a humildade de sentar para aprender quantas vezes for necessária, tá? Para poder desenvolver a liderança. Porque liderança é contínua. Liderança é estilo de vida. E como eu falei, nem sempre foi assim. Eu tinha muito essa briga interna, né? De poder buscar resultado, de poder fazer as coisas acontecer. Mas quando eu entendi essas características em mim, eu não me tornei uma pessoa perfeita. Eu me tornei a minha imperfeição cada vez mais acessível, né? E a partir do momento onde eu vejo que eu estou errando, eu começo o quê? A trabalhar isso em mim. Só que a partir do momento que eu identifico esses pontos fortes, os pontos de melhoria em mim, eu consigo ajudar as outras pessoas. Só que o inverso acontece muito. As pessoas querem sempre mudar o outro, mas nunca a si mesmo. E por isso existe muito atrito dentro das empresas, dos relacionamentos e às vezes isso até dentro da sua casa. Porque assim como a gente é numa área, a gente reflete em todas. Porque se eu não sei sentar para tentar identificar o meu comportamento, às vezes na minha casa, no meu trabalho não vai ser diferente. Porque ir para um trabalho, ir para a empresa, não é como se eu chegar na empresa, que muitos hoje, muitas pessoas que se acham líder falam assim: olha, você tem que deixar o seu problema em casa. Como se o problema fosse uma mochila. Eu cheguei na empresa e agora eu vou tirar o meu problema. Não, para onde eu for, eu vou levar o meu problema. Só que se eu aprendo a equilibrar e saber aonde eu vou trabalhar no meu problema, que entender que quando eu estou na empresa, eu preciso trabalhar os problemas da empresa, mas quando eu voltar para minha casa, eu preciso ainda trabalhar os problemas da minha casa. Porque todos nós, gente, a gente tem algum tipo de problema, certo? Seja ele emocional, seja ele financeiro, seja intelectual, nos relacionamentos, todo mundo tem algum tipo de problema, certo? E quando a gente vai para a empresa, não é diferente. Lá a gente precisa resolver os problemas da empresa. Qual que são os problemas da empresa? É vender, é trazer um resultado, né? Porque a empresa ela só cresce e vende. Toda empresa ela precisa vender, seja algo, seja um produto físico, seja uma mentoria, tudo na vida é venda. Quem não está vendendo, né, não está crescendo. Seja vender uma ideia, um conceito. E venda, ela vem através da comunicação. E a comunicação, ela vem através do desenvolvimento que te leva à liderança. Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você vai precisar a decidir viver essa jornada, a jornada do autoconhecimento, né? E essa ferramenta, gente, que transforma vidas e empresas é o DISC, tá? O DISC é ele que vai fazer você montar esse quebra-cabeça. É como se você tirasse as ferramentas e montasse o quebra-cabeça. Porque é exatamente o que mais acontece dentro, às vezes, dos seus relacionamentos, dentro das empresas, dentro das conexões. Não é falta de mão de obra, é falta de clareza de como essas peças se encaixam. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vivi todo esse processo de dificuldade de me autoconhecer, de se conectar com as pessoas. E quando eu descobri as ferramentas certas, eu comecei a aplicar elas em mim. E aí, a partir daí, eu fui multiplicando, ativando a identidade das pessoas dentro das empresas para fortalecer o CNPJ. Então, se você é empregado, se você é um colaborador, se você faz parte de alguma empresa, não fique esperando só a sua empresa investir em você para você poder ir buscar essa transformação. Comece por você. Porque existe aquelas pessoas que têm cargo e fica esperando que a empresa invista em treinamento para transformar a vida dela. Ou também o contrário, a empresa que está disposta a investir no colaborador, na performance dele, no desenvolvimento pessoal dele, não fica achando que você está fazendo, trabalhando demais, porque além do que você tem que fazer, você ainda tem que estudar. Uma empresa que investe no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, é uma empresa futurista. Ela pensa no desenvolvimento do bem mais precioso que às vezes é você. E você não dá esse valor de se desenvolver, de se capacitar, ou achar que um treinamento, às vezes de desenvolvimento pessoal, é palhaçada, é bobeira. Tá vendo, gente, como que essa conexão, ela parte das duas partes? Toda história existe dois lados. E hoje a gente vê muito isso nos noticiários, nas reclamações.
tanto de um empregado quanto de um dono da empresa, sempre procurando culpados, né? Sempre levando a culpa para o próximo, mas nunca trazendo a autorresponsabilidade para si. Seja você empresário, seja você colaborador. E quando você traz essa mentalidade, né, você cria uma conexão, você cria um ambiente de alta performance. E todo ambiente de alta performance, o resultado acontece. Mas precisa o quê? Ter essa sincronia. Então, gente, para poder viver a liderança, tá? Você precisa tomar a decisão. E é essa decisão que você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te sugiro e te convido a se inscrever aí para sempre estar recebendo esse tipo de conteúdo, essa transformação e entender que cada pessoa existe um padrão. E se está tendo problemas, a responsabilidade é 50% de ambos. Porque geralmente a gente sempre gosta de culpar o outro. Ah, o outro é assim, o outro é assim, mas nunca, poxa, aonde eu também estou errando na minha comunicação, que o outro está entendendo totalmente errado. Porque se alguém entende alguma informação errada, é porque a minha comunicação não está sendo assertiva. E se a minha comunicação não está sendo assertiva, é porque eu não entendo ainda o comportamento das outras pessoas. E quando eu saio do julgamento, eu trago a compreensão. E quando eu começo a me compreender, a minha liderança muda, porque o meu estilo de vida muda. Eu passo a compreender mais, eu passo a ouvir mais e falar menos. E quando eu escuto mais, eu consigo ajudar as pessoas. Porque as pessoas acham que liderança é apenas dar ordem, que liderança é apenas performance, é ter resultado. Não, liderança existe dificuldade, mas é através da dificuldade que está acontecendo o que você vai fazer. Quais são os caminhos você consegue gerar alternativas ali para trazer uma solução e não ficar culpados. Porque toda vez que a gente arruma um culpado, a gente vai ferir algum inocente. Seja isso numa empresa, seja isso nos relacionamentos. Porque quando eu procuro culpado, às vezes eu estou punindo só uma pessoa e não trazendo a responsabilidade de eu melhorar cada vez mais. Lembra quando eu falei? Quando antes eu não tinha um autoconhecimento, briga interna, eu só tomei a decisão e trazer a responsabilidade para me poder desenvolver. Na empresa, gente, é a mesma coisa. Você, às vezes, que não consegue um trabalho na sua área, às vezes está faltando uma autorresponsabilidade de se desenvolver. Às vezes você tem as habilidades, você tem a competência, mas você não tem o emocional para se encaixar naquilo ali, para ser, né, um complemento que vai transformar a sua carreira dentro de uma empresa. Assim também é na empresa. Se a empresa que reclama, às vezes, do colaborador, do time, existe até uma premissa: fruto podre não cai longe do pé. E aonde eu quero chegar, gente? Eu vou contar aqui uma metáfora, uma história, tá? Era um castelo e nesse castelo tinha um rei, né? E o rei, ele tinha lá a sua, me fugiu o nome aqui. E nesse rei, ele tinha o seu reino lá, né? A sua cidade. E ele administrava aquela cidade lá. Era uma cidade tranquila, tinha os agricultores, era uma cidade bela. Todo mundo vivia em paz. Só que nesse reino chegou um dragão. E esse dragão ele começou a destruir tudo. E esse rei ele não sabia o que fazer. Só que ele ficou sabendo que existia dois cavaleiros, que era matador de dragões. E foi aí que o rei chamou esses dois cavaleiros para enfrentar esse dragão que estava destruindo todo o seu reino. A partir daí, os mesmos os mesmos os mesmos cavaleiros, eles receberam as mesmas armaduras, as mesmas ferramentas. E aí eles saíram para caçar esse dragão. E quando eles encontraram, um falou assim: "Nossa, que dragão grande demais. Eu não vou conseguir matar esse dragão." O outro também viu o mesmo dragão. Ele falou: "Nossa, que dragão grande demais. Não tem como errar esse dragão." Qual que é a moral da história, gente? Às vezes a gente tem as mesmas 24 horas. Você como empresário, gestor, e você também como empregado, como colaborador, todos têm as mesmas 24 horas. E o que cada um está fazendo com elas? Qual a forma que você está enxergando? Se desenvolver aquele dragão que não é difícil
de derrotar ele porque ele é grande, a gente consegue acertar a mira, ou porque ele é grande demais e a gente não dá conta. Às vezes a gente não está dando conta de trazer essa transformação pela forma como a gente enxerga. E como a gente enxerga as coisas, as circunstâncias, as dificuldades, fala muito sobre a nossa liderança. Se a gente é um líder ou não. Fez sentido, gente? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se tudo isso fez sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal e compartilha com o próximo amigo, porque toda semana eu vou estar compartilhando conteúdo aqui. Show? Eu vou ficando por aqui e essa é a grande sacada. A grande sacada é de você que tem as mesmas 24 horas, seja como empresário, seja como gestor e seja também como empregado ou como um colaborador, como um funcionário, todos têm as mesmas 24 horas. Então as responsabilidades são de ambos se desenvolver e viver essa busca. Porque liderança não é o seu cargo, liderança não é o seu emprego, liderança também não é sua empresa. Liderança é um estilo de vida. Eu estou te convidando a você viver esse estilo de vida junto comigo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!